Isaías, capítulo 1. Apenas um versículo do livro de Isaías. 2 versículos ali, aliás. Versículo 18 e versículo 20 de Isaías, capítulo 1. Vinde, pois, e arrazoemos, diz Jeová. Acharam? Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, ficarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Se for da vossa vontade e obedecerdes, comereis os produtos deste país. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, pois a boca de Jeová o disse. Podeis sentar. Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, eu acho que uma das maiores experiências que eu tive em toda a minha vida foi da perda. Eu sempre perdi toda a minha vida. Eu sempre perdi. Eu sempre perdi coisas. Perdi pessoas, perdi objetos, perdi sentimentos. Eu sempre perdi. E quando nós, irmãos e irmãs, somos condicionados a adquirir hábitos e maus hábitos, eu fui adquirido a aprender a perder. Por exemplo, eu me chateava na igreja, eu ia embora, nunca mais voltava. Tocava tudo para cá. Eu era desse jeito. Eu lembro do meu primeiro teclado, eu larguei para trás, no culto e fui embora. Porque eu tinha passado na favela de Manguinho, eu tinha, olha a sua idade, mais novo que você. Aí o Senhor falou assim comigo, meia-noite, entra na porta daquela igreja e entrega uma revelação. E eu parei na boca do povo. Vamos embora. Só que Deus sempre fez assim comigo. Ele não me diz qual é a mensagem. Ele só diz primeiro o que eu tenho que fazer. Porque se ele disser a mensagem, eu não faço. É da minha natureza correr. Aí, voltei, botei a cara na grade. Disse assim, Deus transforma o mal em bênção nessa noite. Tchau. Fui pregar na favela do Arará. Arará não, aquela favela atrás, Fiocruz. Estou pregando. Naquele culto um homem aceita Jesus, tal, desci no culto, o terno da igreja, desci o morro, atravessei Manguinho, o terno era maior do que eu, o defunto era maior. Aí um homem passa por mim e diz assim, paz do Senhor, eu com meu jeito de ser, olhei bem para cima e baixo, você me tem a paz do Senhor, você me conhece? Ele diz assim, você não me conhece, nem eu a você, mas o Espírito que te usou ontem à noite, meia-noite, conhece você, falou para mim. Falei assim para ele, conhece? Que bom. De que se trata? Eu sempre fui muito altivo, muito orgulhoso, muito petulante, coisa que eu não demonstro hoje que sou, mas eu era. Eu olhei e falei, tudo bem. Você podia ir na minha casa, tal. Eu falei, segunda-feira, depois do ciclo de oração da Igreja Batista, da Libertação, onde a minha esposa congregava, eu vou lá. Era minha noiva já nessa época. Eu vou lá. Cheguei lá com a minha noiva. Aí tinha uma menina xingando no sofá. Eu olhei para a menina e falei, menina, para de xingar, em nome de Jesus, que coisa feia. O que você veio fazer aqui? Falei, pô, mal cheguei. Aí estava a missionária comigo e o pastor, meus amigos. Aí eu peguei, fiquei quieto. Tem autoridade no lugar, eu não sou autoridade, deixei primeiro as autoridades na frente. Aí
O missionário virou para mim e falou: expulsa você, Maurício. Aí eu falei: quem é tu? Sou eu, aquele que te odeia. Ah, já sei até quem você é, não precisa nem dizer o nome, escuta a ver. Sou eu mesmo. Eu fui dado para ele, né? Oferecido para ele. Aí eu peguei, em nome de Jesus, sai desse corpo. A menina voltou. Aí eu dei uma bronca na menina crente, demoniada. Aquele homem me deu um galpão no ponto do 928, ali no pé do Dendê. Um galpão do tamanho desse aqui. Tinha 2 palmos de barro. Eu passei um mês tirando barro. Fundei a igreja com pallet com o meu pastor. 16 anos, deve estar 17 anos de idade. Andava a pé do Norte Shopping até lá. E um dia meu pastor virou para mim no culto e disse assim para mim: pastor da igreja sou eu. Eu tinha feito todos os bancos de madeira, com a maquita, arrancado os pregos, desamassado os pregos, aproveitado os pregos, arrumado burrinha sem rabo com os mendigos para carregar as madeiras. E uma palavra quase me jogou no mundo. Fazem quase 20 anos que eu não voltei lá para pegar meu teclado. Eu larguei a igreja lá, a igreja está lá até hoje funcionando. E eu sou o fundador daquele trabalho. Eu pegava o resto das tábuas, eu ia no açougue e pedia pelanca. Aí eu ia no Ceasa, pedia doação de feijão bandinha. Aí eu botava dentro do latão. Enquanto eu estava lá dentro limpando com o pessoal, eu estava cozinhando feijão bandinha com pelanca para dar para as crianças da favela. Trabalhava para aquela hora. Quando eu saí dali, fui para Caxias, fui para o lixão. Depois do lixão, fui lá para o Morro do Garibaldo. A pastora disse assim: pastor Maurício, missionário Maurício, você pode assumir a igreja por um mês. A igreja está na varanda. Eu só fiz o alicerce. Eu preciso viajar para missões e não tem quem dirige a igreja. Eu falei: eu vou com a minha noiva para ir. Chamei minha noiva para ir comigo. Com o mês que ela voltou, já tinha as paredes da igreja. Eu fiz uma campanha doida, botei as paredes no lugar. Quando eu cheguei, ela olhou para mim: oh, que bênção, pode ir embora para a sua igreja. Eu já vou botar o telhado. Dali eu abri uma igreja em Copacabana. Era um sex shop. No vidro do sex shop. Mas não tinha mais nada de sex shop. Nós botamos cadeira, fizemos uma cozinha e começamos a fazer culto. Eu e a Ana Atias, uma judia, da Adonete. Ana Atias me botou embora quando começou a entrar. São experiências de perda que vão te condicionando. E quando nós abrimos Isaías 1, ainda que nossos pecados sejam escarlata. Quem te ensina a se amargurar e não perdoar não é Deus, é o diabo. Quem te ensina a remoer é o diabo. Porque a bênção de Deus não acrescenta dores. Todo mau hábito, todo mau sentimento, toda má coisa que nós guardamos dentro de nós parte de pequenos ensinos que nós tomamos por ser ensinos que vieram das experiências da vida. Não vieram das experiências da vida, vieram das desilusões causadas por Satanás e por nós mesmos. Mas nós assumimos isso como experiência. E vamos ficando cheios de pequenas lacerações, buracos dentro de nós. Como uma árvore que é atacada por uma praga, que vai abrindo pequenos buracos nela. Aí o texto diz: vinde, pois, e arrazoemos, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata. Escarlata é um verme que uma vez por ano emerge da terra, emerge de dentro das madeiras das árvores, que os homens catavam, eram vermelhas, bem vermelhas. Vamos fazer uma arrazoada, vamos catar essas escarlatas. E existem hábitos em nós que nós temos que catar. Por exemplo, alguém chama a nossa atenção para o nosso bem. Às vezes nós somos irônicos.
E a ironia não vem de Deus, vem de Deus? Vem de Satanás. Alguém hoje visita meu status do WhatsApp todo dia. Eu mandei uma determinada mensagem para uma pessoa e disse tal coisa para a pessoa. Eu não me procuro mais conversa. A pessoa me bloqueou, mas quando você tem a pessoa nos seus contatos, ela pode visitar seu status mesmo que eu bloqueado. Eu fui lá e tirei a pessoa. Pronto, acabou. Cepei a situação para cepar a seta de dentro da minha alma. Você tem que perceber o que te faz mal. O que se torna um verme em você. Só que não é Deus que cata, é Deus que ordena catar. Uma vez eu estava na Igreja Congregacional de Bento Ribeiro, vocês sabem onde é? Aquela enorme, 12 mil pessoas. Estava lá na vigília, fazia seminário. Aí virei, estou lá. A seminarista, minha amiga, virou para mim e disse assim: você é muito petulante, você é muito orgulhoso, Deus quer te quebrar. Eu olhei para ela, você tem que descer. Ah, eu tenho que descer, eu estava lá na galeria. Ah, eu tenho que descer, né? Fechei minha Bíblia, olhei para ela, tchau, estou descendo. Lá para baixo, larguei ela. Eu respondia alto às pessoas. E se viesse me realarguir e tivesse com a vida torta, estava ferrado. Porque eu olhava para a pessoa e Deus me dava o rolo na hora, mesmo com a minha petulância. E eu esfregava o rolo na cara da pessoa. Chamava no canto assim: você chamou a minha atenção? Por que você não se conserta nisso? Nisso. E mais isso. E mais isso. Aí a pessoa que tinha menos experiência que eu e menos autoridade, mas era Deus que estava usando, tremia nas bases, em vez de botar o dedo na minha cara e dizer assim: quem mandou falar com você foi Jeová. Mas eu desestabilizava a pessoa e a pessoa não tinha coragem de me enfrentar. Quantos são vasos, mas tem o poder de desestabilizar até o mensageiro de Deus quando vem falar. Porque nós adquirimos maus hábitos. Você vê a diferença entre mim e pastor Anderson? Eu sou apacentador, eu não sou avivalista. A minha mensagem não é mensagem de encher fogo, é mensagem de encher bucho. A mensagem que Deus me dá é mensagem de fazer você ficar assim. Se eu estou sendo chamado a atenção, é por causa do quê? Porque você não é um burro, não é um cavalo, não é um elefante. Você é um ser humano dotado do cérebro. Certo? E a pergunta é: que hábito você adquiriu que você precisa catar em você e arrancar? A minha esposa não gostava quando eu falava com as minhas filhas assim: eu não vou fazer o que você quer, porque no dia que você tiver um marido, ele também não vai ser obrigado a fazer o que você quer. Não é na hora que você quer, porque no dia que você tiver um marido, você vai ter que obedecer seu marido. Minha esposa não gostava que eu falava aquilo, mas eu sabia o que eu estava plantando. Eu estava plantando nela aprender a tolerar ou não quando ela se casasse. E estava evitando de, quando ela se casasse, trazer o problema para a minha casa. Porque quando ela botasse o pé na porta, ela dizia: volte para a sua casa. Mas nós, ao longo da vida, vamos adquirindo maus hábitos. Eu vou louvar o hino. Alguém louva o hino ou louva a Deus? Eu vou louvar o hino. Já viu alguém falar assim? Eu vou louvar a Deus com o hino. Eu saldo a igreja capaz do Senhor. É o saldo do banco. Não é saúdo. Ninguém mais fala: coloque-se sobre os vossos pés, que é ficar em pé. Fique em pé.
tirar as ofertas, é tirar, vai pegar o 38, vai fechar a porta da igreja, vai render todo mundo e vai mandar todo mundo esvaziar o bolso. É para tirar as ofertas. Não é recolher as ofertas voluntárias. Você está entendendo? Nós podemos ser poucos, pobres, mas espiritualmente educados. E espiritualmente sábios. Fazer bonito em qualquer lugar, desde que nós catemos os nossos maus hábitos. Quando nós somos confrontados, a primeira coisa que nós fazemos é nos fechar. Mas quando nós queremos nos curar, a primeira coisa que nós devemos fazer é nos abrir. Há uma nova classe de crentes que eles nunca, irmãos, se permitem ser confrontados, porque existe uma nova classe de pastor que não confronta ninguém, certo? E a função do pastor é denunciar o... Hoje um determinado pastor me deu um WhatsApp meu para ele, falando de um determinado problema meu. Ele entra no WhatsApp e manda um monte de texto na entonação feminina. Eu mando uma mensagem para ele e digo assim, não tinha foto. Eu falei, quem você é? Eu não sou mulher. Está mandando texto, irmã, o Senhor é contigo. Eu falei, primeiro que eu não sou irmã. Segundo que eu vou te dar 2 minutos para você dizer quem você é, botar uma foto, senão eu vou te bloquear. Não, calma, eu sou pastor, o problema é seu. Falei para ele. Segundo, eu quero saber quem você é. Não sou pastor. Aí depois de tomar um monte de cajetada minha, eu sou pastor tal. Eu falei, o senhor é bem ético, né? O senhor pega o telefone de uma pessoa, o senhor entra no WhatsApp sem foto, o senhor entra num assunto que ninguém me chamou, o senhor mexe numa coisa, o senhor tem que aprender a ser crente. Maus hábitos. Você compreende? Maus hábitos. Vem depois e arrazoemos. Ainda que, se eu dormir na sua casa, você vai dizer assim, pastor, pode acordar e abrir a geladeira e beber água. Eu morro seco com a mão na geladeira. Se a sua casa for pequena e eu dormir, eu não vou no banheiro de noite. Eu não gosto de fazer barulho. Eu adquiri hábitos por causa das formas que eu fui tratado quando eu morava na rua. Eu tenho dificuldade de dormir. Minha família nunca entendeu isso, porque eu não podia dormir na rua, de madrugada, só de dia. Todo mundo chama o mendigo de vagabundo, né? Mas se ele dormir de noite, ele é estuprado, roubado, o pouco que ele tenha levado, incendiado. Ninguém sabe que ele vagueia a noite toda, porque ele não pode dormir de noite, porque de noite não tem ninguém na rua para olhar ele. De dia, quem passa está olhando ele. Maus hábitos. Aqueles hábitozinhos que a gente vai adquirindo e vai destruindo a obra de Deus. A gente começa com um comentáriozinho. Você viu a roupa da irmã? Você viu como o pastor fez? Você viu como a esposa do pastor está? Você viu aquele pastor? Cadê a família dele? Ah, você viu aquela irmã? Você viu aquele pastor que está conversando com aquela irmã? Você viu aquela jovem? Viu? Ela está assim conversando com aquele moço. E nós vamos começando com maus hábitos. E esses maus hábitos nós vamos culpando o diabo quando vê um demônio dentro da igreja, quando a gente vê um demônio no altar, quando a gente vê uma confusão entre os irmãos, o diabo vai sendo culpado. Ele vai tendo a legalidade para entrar, porque nós temos maus hábitos. E nós começamos a fazer o seguinte, depender de dons espirituais, de revelação, para nós podermos sermos munidos de uma transformação. E esses maus hábitos vão destruindo os outros, porque a tendência de uma grande árvore, quando ela cai, é matar as pequenas que estão crescendo. Ela quebra as pequenas que estão crescendo, sim ou não? O que você tem que fazer de vez em quando é um insight. Hoje eu vou faltar o culto para fazer uma meditação. É pecado? Não, isso. Eu como pastor fazer isso? Não, eu posso ser como pastor faltar para fazer uma higiene. Sentar eu e Deus. Pastor tem um defeito, acha que salva o mundo. Eu não acho mais isso. Eu tirei esse mau hábito de achar que eu resolvo o problema de todo mundo, de achar que eu salvo o mundo, de achar que eu conserto as pessoas, de achar que eu aplano as pessoas.
pessoas têm que quebrar a cara. Essa escarlata, ela emerge e vem catando. Há uma época para isso. E há uma época nas nossas vidas para Deus fazer emergir da nossa própria vida coisas que precisam ser mudadas. Confere ou não confere o que eu estou falando? Sim ou não? Sim. Tem época. Não é quando eu quero. Não é quando o outro quer. É quando é o tempo de Deus tratar. Mas qual é o nosso problema? É que Mateus 7,12. Abre Mateus 7,12 aí. Abre Mateus 7,12. Quem achar, lê para mim. Mateus 7,12. Mateus 7, versículo 12. Mateus 7, versículo 12. Eu não vou me demorar mais. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Toda ação gera uma? Eu exijo respeito, não dou respeito. Exijo vida espiritual, não dou vida espiritual. Exijo carinho, não dou carinho. Todo casamento tem isso. Todo casamento tem isso. Se o casamento fosse apoiado em Mateus 7, versículo 12, os casamentos não tinham problema. Porque aquilo que eu quero que o outro faça, eu tenho que fazer primeiro. Se o relacionamento de mãe e filho fosse baseado em Mateus 7, 12, não tinha problema. Porque o que a mãe gostaria do filho, o filho daria para a mãe para o filho, o marido para a esposa para o marido, o mesmo para a ovelha, o ovelha para o pastor para a ovelha. Basearíamos isso. Eu discuti com uma determinada pessoa, um determinado líder espiritual, quando a pessoa veio botar o dedo no meu rosto e disse Mateus 7,12. Você conhece? Aqui quero que os homens nos façam. Fazemos primeiro, me respeite. Eu tenho debilidades. Eu tenho debilidades iguais a da Zoraide, só que o meu grau é mais leve. Né? A gente estava conversando isso, né, Zoraide? Eu tomo o mesmo remédio que a Zoraide toma, só que a Zoraide não tem lesão cerebral. Eu tenho lesão cerebral. Por exemplo, hoje está acabando o meu remédio, não tenho dinheiro para comprar. Estou desempregado. Eu tomo todo dia 500 miligramas de um remédio para a lesão cerebral da epilepsia não oscilar. É a minha debilidade. Mas se o outro não entender que eu tenho uma debilidade, vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Compreende o que eu estou falando para você? Porque lá no mundo o pecador, ele compreende o pecado no outro, porque o pecado é comum. Na igreja, o crente não quer compreender o pecado no outro, porque nós queremos expurgar o pecado. Mas nós temos que entender que nós nascemos tão sujos na lama, que a gente tem que compreender o pecado. Mas nós, por o fato de acharmos que uma vez saídos do mundo, nós já não temos que tolerar o pecado. E aí quando você é crente, faz amizade com o ímpio, é mais fácil você ser ouvido pelo ímpio e o ímpio tolerar o teu pecado, que você é crente, e você ser mais amigo do ímpio do que do crente, porque o ímpio, ele está no pecado e entende o pecado e vive no pecado e conhece o pecado e compreende o pecado. Mas o crente não está no pecado mais, mas ele também não quer compreender a necessidade sua de se libertar. Porque João 8,32 diz, conhecereis a verdade vos libertará. Positivo? E o 34? Pois o que peca é escravo do pecado. Todo aquele que peca é escravo do pecado. Então, desde essa tribuna até lá na porta, não tem liberto. Eu não sou liberto. Eu sou liberto dos demônios, mas não sou liberto do pecado. Então eu tenho que entender as necessidades que o outro tem. Eu tenho que catar as escarlatas do outro às vezes. Ajudar o outro. Porque cada um tem um ciclo de tempo. Qual o problema das igrejas doentes? Que nós não toleramos, não amamos, não cuidamos, não zelamos. Nós passamos o tempo todo fazendo o quê? Olhando a vida do outro, não olhando a nossa vida. O meu padrasto disse que quer morrer. Fumava 2 carteiras de cigarro, está dizendo agora fumacinha. Ele disse para mim que quer se matar. Perguntou para mim. Minha mãe brigando, e os dois brigando, eu sentei um lá.
senhora bebe, a senhora se defecava toda na sala, eu que tinha que limpar a senhora, dar banho na senhora bêbada, levar a senhora para o quarto, deitar a senhora. Dar banho nos seus filhos, cuidar dos seus filhos era eu. Então, agora a senhora está aí o caco por causa da bebida que a senhora bebeu a vida toda. Minha mãe fica assim, com Parkinson, início de Parkinson. Então o que a senhora tem que fazer? Cuida. Entender que a senhora tem uma doença que faz a senhora o dia inteiro reclamar de tudo. Outro dia ela disse para mim que as baratas estavam abrindo a garrafa dela de água e bebendo a água dela. Ela disse, mãe, ainda bem que essas baratas são libertas, né? Que se fosse pinga. Ela bota uma garrafa atrás da televisão de 40 e pouca que ela tem na sala, deixa a universal ligada e vai bebendo aqueles bolinhos de água o dia inteiro. Você tem que respeitar. É a cabeça dela. É as ideias dela. Certo? Como ela pensa, como ela idealiza. Respeite as escarlatas do outro. Se o outro não quer catar, cata as suas. Eu começo em mim. O quê? Compreende? Se eu chego no culto, eu sou um obreiro. Tem um obreiro mais velho. O obreiro mais velho tem iniciativa, eu dou para o joelho ali, tudo na minha. Faço a minha parte, começo a orar. Eu não levanto, poxa, não tem nada, eu sou ninguém, eu fico na minha. Por quê? Porque eu era petulante, eu era orgulhoso. Era difícil de lidar. Isso são defeitos. Mas olha para quem está do seu lado e diga aí, para ele, caça as suas escarlatas. Amassa as suas escarlatas. Faz assim, ó. Faz assim. Agora faz assim. Ó. Está amassando as escarlatas, está virando creme. E ela vai se tornando branca como a neve. Quem faz virar branco como a neve, quem cata e amassa o pecado é quem? Somos nós. Mas quem purifica do pecado? Jesus. Aí o demônio manifesta, o que o pessoal diz? O sangue de Jesus tem? Ah, para demônio? Apocalipse capítulo 1, versículo 5. O sangue de Jesus purifica o homem de todo pecado. É para demônio? É para quem o sangue de Jesus? É quando o irmão começa a discutir com o outro, tu olha para o irmão e diz, o sangue de Jesus tem. É para purificar o pecado, não é para expulsar o demônio. São valores invertidos. Demônio receber sangue de Jesus? Aonde que o demônio vai receber purificação? O sangue de Jesus é uma coisa muito especial. Ele diz mais, se for da vossa vontade obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Esse lugar aqui, ele pode ser visto como muito ruim. Mas aqui pode dar o melhor dessa terra para nós. Mas se for da nossa vontade. Se a nossa motivação for banco de igreja cheio, dinheiro, para nós fazermos as coisas, nós vamos, na grande verdade, se nós tivéssemos 1000 pessoas aqui, nós nunca diríamos que foi Deus que vai fazer as coisas que fará. Mas se nós somos poucos e fizermos o maior templo dessa região, dentro dessa favela, nós diremos, e as pessoas dirão, que verdadeiramente foi Deus conosco. Porque eu digo que foi Deus comigo em Queimados, porque eu tinha 13 pessoas e levantei mais de 100 mil reais para levantar aquele templo, fora os terrenos. Para eu nunca bater no peito e dizer, eu que fiz. Foi ele que fez. Foi ele que abriu. Foi ele que me ensinou. Ainda que vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Você quer ouvir, obedecer a voz do Senhor? Ele vai te dar. Ele vai te conceder o melhor desta terra. Ele vai te conceder o melhor da sua casa. Mas se eu recuso e sou rebelde, eu vou ser devorado à espada. O Senhor tem o melhor da terra para mim. O Senhor tem o melhor desta terra para você.
O Senhor tem o melhor dessa terra para a nossa família, para os nossos negócios. Eu estou sem trabalhar, porque eu poderia ter sido morto no meu trabalho, afastado. O melhor dessa terra para todos nós, o Senhor tem nessa noite. Se quiseres me ouvir, você está disposto a ouvir a voz de Deus? Está disposto? Eis-me aqui, Senhor. Fala, teu servo ouve. Eis-me aqui, Senhor. Fala, teu servo ouve. Fala, Senhor. Está doendo, Senhor. Cada buraquinho catucado e arrancado escarlate está doendo. Cada, Senhor, arrazoada que o Senhor está dando, puxando, batendo no tronco da minha árvore para sair essas escarlatas está doendo. Mas eu bem sei que o meu Redentor vive e há de se levantar. E há de ser catado escarlata por escarlata, e eu me tornarei branco como a neve. Aleluia. Aleluia. Cada pancada, cada razão. Mas ele me tornará branco como a neve. Cada puxada. Cada puxada. Cada situação mal resolvida do passado que ele traz à tona para puxar a escarlata lá de dentro do problema e tampar com um tampão e encerrar o problema, para tornar branco como a neve. Ele tornará, deixará, untará a ferida. Era cheio de pústulas saindo pus. Agora se tornará uma pele branca, nova, de bebê. Há pústulas na nossa vida. Há pústulas no nosso emocional. Há tristezas em nós que nós guardamos e transformamos elas em revolta, vontade de matar, em vontade de subir, em vontade de se vingar. Mas nós vamos arrazoar nessa noite a nós mesmos. Arrazoa-me. Eu tenho mania de dobrar meu joelho e dizer: eu me torno seu servo, Senhor. É assim que eu oro. Às vezes sozinho. Eu me torno seu servo, mais uma vez. Às vezes, quando eu oro, eu digo assim: eis aqui um pecador. Quando eu vou dobrar o joelho, eis aqui um pecador. Eu nunca oro: eis aqui teu ungido, eis aqui um pecador. Eu nada tenho de mim mesmo. Às vezes eu venho no culto e queria um abraço. Às vezes você vem, eu sou pastor, eu venho no culto e queria um abraço. A filha da missionária Silvana, lá na igreja de lá do céu, passou a mão na minha cabeça. Todo mundo na igreja olhando aquilo com maus olhos. Ela desviada. Aí o pai começou a passar a mão no meu cabelo. Cadê o pastor Elizinho? Ô pastor, como eu amo o Senhor. Porque minha filha, você vai fazer eu chorar. Porque minha filha fazia isso na minha cabeça. Todos nós somos fariseus e saduceus. Precisamos nos tornar nazarenos. Tudo a gente mede com outros olhos. Vamos ficar de pé. Vou passar o pastor. Posso eu? Vamos orar?